Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um módulo do nosso programa de educação permanente da Rádio Nuclear. Meu nome é Matheus Botelho, sou tecnólogo em radiologia e vou apresentar para vocês alguns temas bastante relevantes no que diz respeito ao controle regulatório da RDC 611 e os serviços de radiologia diagnóstica e intervencionista, principalmente no que diz respeito aos controles de qualidade dos equipamentos que são utilizados na realização dos exames. Esses controles de qualidade, eles são realizados periodicamente por norma, para todas as modalidades, incluindo aqueles que são de radiologia odontológica. E dentro das instruções normativas da Anvisa, nós temos algumas recomendações para alguns testes que são executados com periodicidade menor que a anual. Antes da gente iniciar a falar dos controles de qualidade em si, é importante a gente ter em mente o que é qualidade. Então, a definição que para mim melhor se encaixa seria o grau positivo ou negativo de excelência. O exame está de qualidade? Poxa, está de qualidade, então é um exame que está excelente. O exame não está legal, está ruim, está de baixa qualidade. Então, isso indica que o grau de excelência dele está abaixo daquilo que é esperado. Para cada modalidade, então, nós vamos ter uma instrução normativa, né? Então, eu tenho a instrução normativa número 90, que é a que trata de radiografia geral. Dentre os vários testes que são utilizados para radiografia geral, alguns têm periodicidade um pouco menor, que eu vou falar mais na frente, porém tem alguns cuidados diários que precisam ser observados antes de iniciar a rotina, né? Então, como sugestão, nós da Rádio Nuclear, em nossas consultorias, nós disponibilizamos para os clientes um modelo de planilha como esse, onde o indivíduo coloca a data, se o equipamento está íntegro, se a lâmpada do colimador está acendendo, se as pás do colimador elas estão fechando realmente, a lâmpada de aviso de emissão de radiação ionizante que fica do lado de fora da sala, se ela está acendendo, e se há ou não emissão de raio-x. Além disso, nós precisamos ter um controle bastante rígido da temperatura e umidade dessas salas, de modo que o equipamento não opere fora das condições estabelecidas pelo fabricante. Caso isso aconteça, inevitavelmente vai ocorrer uma deterioração do equipamento, um desgaste precoce e, com isso, a necessidade de intervenção antes do tempo. Dos testes semestrais, né? Para os equipamentos de radiografia, são basicamente 3 testes para os equipamentos fixos e 2 testes para os equipamentos móveis. Eu tenho o teste de alinhamento do eixo central do raio-x, o teste da exatidão da colimação e um teste para avaliação da grade antidifusora, que é com esse outro simulador aqui. A IN 91, ela trata dos sistemas de fluoroscopia e hemodinâmica. Do equipamento em si, nós não temos nenhum teste que precisa ser realizado para verificar o desempenho do equipamento com periodicidade menor que um ano. Porém, para os sistemas que utilizam fluoroscopia, seja um arco cirúrgico ou hemodinâmica, ou um raio-x telecomandado, por exemplo, nós temos a necessidade de avaliação semestral dos equipamentos de proteção individual. Isso porque muitas vezes uma inspeção visual não é o suficiente para verificar se ele realmente está íntegro ou não. Como exemplo, este avental aqui, ó. Então observa que ele por fora está muito bonito, parece até um avental novo, mas quando foi imagiado esse avental, a gente observa que ele tem muitas quebras e isso não oferece proteção para o trabalhador. A mamografia precisa ser realizado um teste de qualidade da imagem diariamente. Então, é necessário um dispositivo como esse aqui, né, um objeto simulador, e nele será feita então a exposição para gerar a imagem. E esse teste, até meados de 2021, a obrigatoriedade de realização dele era no aceite do equipamento, né, quando ele fosse instalado, ou então mensal. E aí, quando foi em julho de 2022, eles passaram a exigir que o teste fosse realizado o quê? Diariamente. E aí, dentro dos critérios de aceitação, né, eu tenho aqui um tamanho mínimo de fibra que eu devo visualizar, que é de 0,75 milímetros, mínimo de 0,32 milímetros de microcalcificação e pelo menos a massa com tamanho de 0,75. E essa vai ser a imagem que vai ser gerada no teste. Tá? Eu peguei 2 exemplos distintos, peguei um equipamento digital e um CR para poder comparar. Esses aqui, ó, são as estruturas que simulam as massas. Essas aqui
simulam as microcalcificações, que se eu não tomar cuidado, essas microcalcificações elas podem ocasionar uma confusão. Por quê? Se eu tiver com alguma sujeira no CR, essa sujeira ela pode acabar simulando uma microcalcificação aqui na região. Aqui, por exemplo, eu já tenho o quarto grupo de microcalcificação. Quando nós voltamos aqui, fica bem evidente 1, 2, 3 grupos. Passando para cá, eu já consigo ver 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos. Então, consigo visualizar abaixo de 0,32 milímetros. Então, a resolução de alto contraste desse equipamento está excelente. O grande problema é isso aqui, ó. Às vezes você tem alguns pontos que não são pontos onde eu tenho estrutura, e sim sujeira, tá? Então é muito importante fazer a limpeza adequada. Aqui outros exemplos, né, onde a gente tem um exame, uma imagem que eu não consigo ter muita definição, a imagem não está muito legal, eu tenho 1, 2, 3 fibras, eu não consigo ver o restante. As massas também estão bem aquém do desempenho, por exemplo, como desse digital aqui, olha. Olha só a maneira como eu consigo enxergar isso aqui de modo bastante claro. Então, basicamente, o que é avaliado nesse teste, né? Se eu consigo enxergar o mínimo necessário de microcalcificações, se eu consigo enxergar o mínimo necessário de acordo com a norma de massas e se eu consigo enxergar o mínimo necessário para satisfazer a norma de fibras. Quantas fibras preciso visualizar, né? Aqui eu tenho o tamanho equivalente de cada estrutura, a quantidade presente no Phantom de cada uma delas e o critério de qualidade, quantas eu devo enxergar para dizer se o teste está realmente adequado ou não. Aqui um breve exemplo de como deve ser feito o registro disso, porque não basta fazer o teste, você precisa registrar isso, precisa ter uma evidência de que isso foi realizado. Então nós temos, mais uma vez, disponibilizamos, né, a planilha para os nossos clientes, de modo que eles possam preencher os dados do teste de qualidade, de integridade física do equipamento também, e bem como fazer o quê? Monitoramento das condições de climatização. Para a tomografia, assim como nos demais, nós temos uma série de testes, como vocês podem observar, que precisam ser realizados. Chamo a atenção de vocês para este teste aqui, ó, exatidão do número de CT. Por que chamo a atenção para ele? Que esse aí ele pode determinar se o quadro do paciente é grave ou não, se precisa de intervenção imediata ou não, ou até mesmo para diferenciação do tipo de lesão que ele tá enxergando. Esses testes que estão circulados, eles precisam ser realizados semanalmente. Então, como que é feito, né? Posiciona-se o fantoma, de controle de qualidade, faz uma aquisição com protocolo de crânio e outra com protocolo de abdômen, e aí nós vamos desenhar as ROIs pegando as estruturas de interesse. Nesse caso aqui foi o ar, pegando a água. Então nós sabemos que a densidade do ar na tomografia é de menos 1000. A norma, ela permite que fique entre menos 990 e menos 1010. Uma vez que foi estabelecido que esse é o valor de HU que ele precisa apresentar, eu quando faço o ROI eu verifico se esse valor de HU está dentro do limite de tolerância estabelecido pela norma, que é de menos 990 até menos 1010. Este aqui, eu tenho um valor de menos 999,73, arredondando. Então, ele está dentro do que é esperado. Na água, eu preciso fazer o mesmo processo. Só que agora, em vez de pegar água, eu vou pegar ar. Tanto o protocolo de crânio quanto com o protocolo de abdômen. Desenhada essa ROI, nós vamos então verificar a densidade que ela está me apresentando aqui. A densidade da água na tomografia é 0. Ela pode variar no teste entre menos 5 e 5, tá? Mas a densidade padrão para a água é 0. Essa aqui, ela está com a densidade de menos 2,09, então está dentro do que é estabelecido pela norma também. E assim como da mamografia, não basta só fazer, precisa registrar os testes. Aqui nós deixamos algumas sugestões, né, de modelo, de como preencher. Esse aqui, a gente aproveita a imagem que fez para exatidão e já faz também a uniformidade da imagem. Isso porque a variação de sinal, né, de intensidade, de densidade da imagem, nesse ponto, não pode ser o mesmo que nesse aqui. Eles estão em pontos diferentes. Dificilmente isso vai acontecer. Mas existe um limite também de variação entre essas ROIs, que é de 5 HU, 5 unidades de Hounsfield. Então,
Se a variação, que a gente sabe que vai acontecer, estiver dentro desse limite de 5, o equipamento está aprovado no teste. Também disponibilizamos uma planilha de controle diário, de modo a verificar a integridade do equipamento, se o laser ali de posicionamento ele acende, se a luz de emergência, de sinalização, né, de funcionamento do equipamento, que fica do lado de fora da sala, se ela está acendendo, se o equipamento está emitindo raio-x e se o intercomunicador ele tá sendo eficiente, se eu estou conseguindo realmente conversar com o paciente ou não. E por fim, a instrução normativa número 97, que trata dos sistemas de ressonância magnética. Na IN 97, ela diz que os testes de frequência central e visualização de artefato, eles devem ser realizados semanalmente, realizado no aceite, né, semanalmente e após algum tipo de reparo que eventualmente tenha sido feito. Para quem não conhece, esse aqui é o teste de frequência central, então nós abrimos uma aba lá no equipamento e verificamos o valor da frequência central, se ele está dentro do que é permitido pelas especificações do fabricante. Então, um outro teste, que é o teste de visualização de artefato, a imagem vai ser gerada e o indivíduo ele vai avaliar se a imagem que foi gerada, ela tem a presença de algum tipo de artefato, seja de entrada de radiofrequência, seja de dobra, né, seja de falha, né, de fechamento da bobina, enfim, é para visualização de artefato. E aqui é a mesma coisa, a planilha como exemplo para poder fazer toda a parte de gestão ali da integridade física, né, da instituição e dos equipamentos também. Agradeço a todos vocês pela presença e nos encontraremos em breve no próximo módulo. A todos muito obrigado.